E aí gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o nível 603 das Backrons, Anglerfish, ou Peixe Pescador. É que eu já terminei de fazer o roteiro e sinceramente eu não entendi o nome desse nível, agora que eu tô lendo ele pra fazer o vídeo. Dificuldade de sobrevivência 2 e, não seguro, risco não relacionado a entidades. Antes disso, você pode ter entrado em uma fábrica velha no nível 11, passado por uma porta estranha no nível 20, ou tentado dar um no-clip através de um poste flutuante no nível 61. Não importa como você chegou aqui, agora tem uma nova paisagem diante de você. Uma cheia de colinas, planícies, rios, estradas, cidades e, notavelmente, centenas de milhares de fios de alta tensão. Muitos níveis são ao ar livre, com elementos de habitação humana, mas nenhum é tão monótono quanto esse. Os fios de energia parecem ir todos numa única direção, e um virar de cabeças revela que as colinas se curvam para baixo e para dentro, terminando em um vazio na cor do céu. Os próprios fios de energia emanam um zumbido suave, agindo como um ímã para os ouvidos, servindo como uma distração fraca para o sol, que já parece estar batendo em você com seu calor. Sem outro lugar para ir e com a curiosidade ao seu lado, você caminha na única direção possível, seguindo os fios. O nível 603 é uma grande paisagem cheia de várias características geográficas e artificiais encontradas em múltiplos países ocidentais. O campo ondulado do nível contém montanhas, vales e planícies, adornadas com pastagens, florestas, pradarias com rios e estradas que serpenteiam pelo terreno. O nível, faltando variação física em suas paisagens, parece incrivelmente monótono, tendo apenas pontos de referência geográficos como rios, pomares, vales e montanhas, existindo próximos de centenas de fios de alta tensão que cruzam o nível. Esses postes têm estradas interestaduais e trilhas de terra correndo paralelas a eles, nunca parecendo se desviar de ficar sob ou perto deles. Valeuzão, galera! Esses fios de energia apontam todos para o centro do nível. A maioria os segue para navegar adequadamente, pois a própria paisagem se torna nada mais do que difícil de atravessar. Ocasionalmente, novos fios de energia se fundem em linhas maiores, gradualmente se tornando mais industriais. Os fios de energia também estão entre as coisas mais altas dentro do nível 603, às vezes maiores do que os seus equivalentes das Frontrons. Por causa disso, eles são sempre visíveis, independentemente de onde se está no nível 603. Um fato auxiliado pelo constante zumbido mecânico, mas simultaneamente melódico, que emana da eletricidade viva correndo através dos seus cabos. Depois de passar algumas horas dentro do nível, você começa a entender como ele funciona. Não só as estradas seguem os fios acima, mas a geografia inteira do nível parece fazer o mesmo. Quanto mais você se afasta dessas varas de sustentação de cabos elétricos, aparentemente sagradas, mais simples e desorientador o nível se torna. Parece uma armadilha, mas também parece a rota mais clara para frente. Apesar dos gritos de fundo do seu bom senso, você continua seguindo-os. Embora sejam apenas imitações, estruturas às vezes aparecem tanto em áreas isoladas quanto em formações agrupadas, que vagamente tentam se assemelhar a assentamentos. Edifícios existem perto dos postes, que sempre podem ser vistos do lado de fora nas ruas do assentamento. Apesar de sua proximidade com os fios de energia, esses agrupamentos do tamanho de vilas geralmente não são notáveis. Seus layouts de estrada seguem informações de quarteirões básicos e simples, e muitos edifícios aparecem múltiplas vezes, frequentemente dentro da mesma vila. As cidades podem se tornar desorientadoras devido à sua repetitividade, um sentimento que pode ser suprimido usando os postes na distância para recuperar o centro de direção. As formações básicas de quarteirão das cidades compartilham exatamente os mesmos detalhes e imperfeições, até estradas copiando buracos ou rachaduras na calçada que raramente têm detalhes além de uma fileira de árvores ou postes de luz. O mesmo nível de uniformidade medíocre carrega para os seus interiores também, com todas as casas sendo completamente sem mobília dentro. No máximo, esses edifícios contêm pisos de azulejo, madeira ou carpete e uma camada básica de tinta nas paredes. Dá uma olhada no canal secundário. A princípio, as cidades começam a parecer um sopro de ar fresco, ou pelo menos algo único e diferente do celeiro ou casas de fazenda, ocasionalmente vazios. Passar pela primeira rua parece bom, assim como a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Ainda assim, gradualmente elas começam a se misturar, sendo quase impossível discernir por quais ruas você já tinha passado ou não. Esse sentimento só pareceu piorar quando você finalmente olhou para dentro de um punhado desses edifícios, apenas para ser cumprimentado com um interior vazio. Tudo parecia desorientador, igual, vazio, e as estradas pareciam idênticas. Isso foi, no entanto, até você olhar para cima e ver um fio de energia ao longe. Esses fios de energia eram sempre visíveis, agindo como uma bússola para voltar aos trilhos, para onde quer que o nível quisesse guiá-lo. Dentro das cidades, não haviam ferramentas, nem armas, nem tecnologia, nem comida. Ficar nelas parecia impossível a longo prazo, tornando os fios de energia uma inevitabilidade a seguir. Como tal, com uma relutância em seu coração ignorada, apenas por um ronco do seu estômago, você sucumbe e segue novamente. Quanto mais
mais se viaja pelo nível 103, mais árido e uniforme o nível se torna. A geografia e topologia variada são gradualmente substituídas por um deserto básico e plano, apenas ocasionalmente permeado por arbustos, a maioria dos quais está morta ou à beira da morte. A quantidade de fios de energia também aumenta drasticamente à medida que os postes de outras partes do nível começam a convergir para o epicentro, enchendo o ar com um zumbido eletrônico e uma sensação geral de indústria pesada. Ao chegar no epicentro, geralmente após alguns dias ou até uma semana, é provável que você se sinta incrivelmente faminto e sedento. O aumento da temperatura e umidade pode parecer tortura enquanto se pressiona para seguir os fios de energia, só o fazendo porque não há outro caminho a seguir. Ao chegar fundo o suficiente, pode parecer quase impossível alcançar onde eles convergem. No entanto, quando sem dúvida se alcançar isso, será recebido com um grande anel de postes alinhados lado a lado, extremamente apertados. Esses postes formam um círculo em torno de uma fábrica expansiva, os fios descendo lentamente pela mega estrutura. O zumbido emanando dos fios se torna mais alto ao se afastar dos seus próprios postes, convidando a pessoa cansada para dentro dela. Confere aí se você tá inscrito. Agora, depois de ter caminhado pelo que parece ser dias sobre o sol do meio-dia parado, a paisagem estava começando a mudar, embora certamente não da maneira que você esperava. O terreno luxuriante, variado e quase bonito que acompanhava os postes de energia havia começado a morrer quilômetros atrás, sendo substituído por um ambiente impiedoso e castigado. Uma mistura de terra e areia estava sob seus pés, possivelmente os restos do mesmo bioma que você estava antes, dessa vez apenas queimado e enterrado além do conhecimento. Ainda mais estranho era o fato de que essa paisagem era uniforme em todos os lugares, não apenas perto dos postes. Parecia que o nível estava desrespeitando suas próprias regras, fazendo os postes parecerem menos especiais e significativos no processo. Pelo menos era assim que parecia no papel. Na realidade, a mudança e suas conotações mal o haviam registrado. Suas pernas estavam cansadas, seu estômago vazio, e você já sabia que qualquer outra coisa atrás de você não mudaria isso. Talvez isso fosse por design, talvez você estivesse fundo demais para o nível se importar com as suas necessidades, ou talvez não importasse de qualquer maneira. Você tinha que sobreviver, e seguir os postes parecia ser a melhor aposta. Além de um muro perimetral de cercas de arame farpado, encontra-se uma fábrica incrivelmente complexa, e especificamente uma amálgama entre uma refinaria de petróleo, usinas termoelétricas a combustível fóssil e outros espaços industriais gerais que emitem gases de efeito estufa. O som de máquinas zumbindo substitui o zumbido dos cabos, parecendo quase melódico enquanto guiam um andarilho cansado entre as paredes de tubo e containers de materiais biodegradáveis. Essas grandes engenhocas todas se conectam ao punhado de edifícios no centro morto da fábrica, todos construídos em uma mistura de materiais pré-fabricados e metal. Os interiores desses edifícios são tão complexos quanto o exterior da fábrica, cheio de corredores apertados, passarelas suspensas entre átrios abarrotados de máquinas e outras desordens industriais indescritíveis. Apesar da mistura caótica que são os interiores, o andarilho segue a rota pretendida para eles, seguindo a planta confusa, às vezes por dias ou semanas. Não importa o quão não intuitivo o layout interior seja, no entanto, os corredores eventualmente levam a uma espécie de refúgio, um sinalizado para os andarilhos por uma melodia incrivelmente harmoniosa, ainda que mecânica. Depois de caminhar profundamente dentro da fábrica fatídica por tempo suficiente, você sente uma dor súbita percorrer seu corpo. Sua mente estava alheia aonde você estava indo até seus últimos momentos, presa em um piloto automático sem pensamentos. As últimas coisas que seus olhos viram antes que a escuridão levasse você foram um dispositivo industrial cilíndrico que fazia um ruído constante, mais grave e agudo do que as outras máquinas. Ossos se esmagam, tecidos se rasgam e a consciência some enquanto você é alimentado para a fábrica. Você poderia ter fugido para o nível 62, 80 ou até mesmo para o nível 113, mas você não o fez. O nível o fisgou desde o início, guiando para o seu estômago desde o primeiro poste que você viu. E é isso. Esse é o nível 603. Confere aí se o sininho tá ativado. Vamos lá. Um texto curioso dessa wiki é o que fala que você passa dias ou uma semana andando pelo nível até chegar no centro, com muita fome e muita sede. E, dentro da própria fábrica, é dito que você também pode passar uma semana por lá. E bom, sem comida e sem água, você morre em menos de uma semana. E aqui temos uma resposta para uma teoria que eu tinha, que eu comentei, inclusive, nos vídeos recentes do canal. Deve fazer 1 ou 2 vídeos que eu comentei sobre isso. É muito doido umas coincidências que rolam, né, nesse canal, cara. Eu crio uma teoria e geralmente nos vídeos seguintes ela é respondida por um nível completamente
completamente aleatório que eu peguei aleatoriamente. Inclusive, outra coincidência estranha, o nível 124, me falaram nos comentários que pelo visto ele é de 2021. E ele foi deletado, tipo, nos dias que eu postei. Eu postei pra membros, passou 3 dias, ele foi deletado, cara. Ele é de 2021, então foram tipo 4 anos existindo para ele ser deletado justo quando eu posto um vídeo dele, cara. Parece até que eles estão de olho em nós da Silva, né, bicho? Qual era a teoria? Temos confirmação de que nos backrooms você pode ficar sem dormir mais do que o normal e ainda assim sobreviver. Sendo que ficar sem dormir por alguns dias já dá muito ruim. E sabemos que é possível não envelhecer nos backrooms em certos níveis. Então tínhamos a teoria de que em alguns níveis também você poderia sobreviver sem comida ou sem água por mais tempo que o normal. Ou que você poderia até comer comida podre, como vimos no nível 215. Eu acho que nessa altura do canal, eu não preciso dizer que a história de backrooms mudou há anos e que sim, você morre de fome e sede em vários níveis. Não é que nem na história antiga que só tinha o nível 0 e você não morria de fome nem sede em lugar nenhum, né? Eu não preciso mais falar isso depois de 4 anos de canal, né? Preciso sim, infelizmente eu preciso, porque sempre tem alguém que comenta. Então esse nível aqui, aparentemente confirma que sim, depois de mais de 350 vídeos no canal, finalmente temos um nível que confirma que a sua tolerância à fome e sede são alteradas. Eu não sei se na história do canal teve outro nível que a gente fez que realmente o nível em si anula fome e sede ou muda sua tolerância a ela. Eu não tô lembrado, mas se tiver, provavelmente não são muitos. Esse aqui eu acho realmente que é o primeiro. E eu imagino que seja desse jeito mesmo que eu falei, gente. Tolerância. Quero dizer que provavelmente não são coisas fixas. Eu acredito que existem níveis em que você não envelhece, níveis em que você envelhece mais devagar e níveis que você envelhece normalmente. E esse envelhece mais devagar pode variar em cada nível. Pode ser que em um nível você passe 10 anos nele e aí só passe 5 anos. Pode ser que em outro nível, quando você passe 10 anos nele, passe 3 anos só. Tá entendendo? Comenta alguma coisa pra engajar o vídeo. Eu acredito que isso se repete pra fome, sede e sono. Cada nível pode ter sua tolerância específica a essas coisas. Nesse nível aqui, não é dito que você não sente fome ou sede. É dito que você sente, mas você consegue ficar mais de 2 semanas no nível aparentemente sem morrer disso. Então, provavelmente, a sua tolerância aqui é alterada. Afinal, sem água e sem comida, você morre em menos de 1 semana na vida real, sabe? E eu acredito que justamente você poder sentir fome e sede aqui seja um método do nível de te fazer ir pro centro. Afinal, se você não sentisse nada, você se sentiria mais livre para explorar qualquer coisa porque você estaria seguro. Mas você sentindo, você sente que vai morrer a qualquer momento. Então você segue os fios pro lugar que parece que o nível quer levar, sabe? Inclusive essa questão poderia ser uma solução pro nível correr pela sua vida. Uma solução alternativa às barras energéticas anômalas. Se fosse explicado que sua tolerância no nível, a resistência fosse maior, e assim você conseguisse correr os 10 km, também seria uma explicação decente, sabe? Tem nível que deixa você sonolento. Por que não poderia ter um nível que deixa você mais alerta e mais resistente a corridas, sabe? Então, enfim, é uma opção aí também. Esse nível me lembra, de certo modo, o nível 216. Não só por causa da eletricidade, mas também por causa da discussão que tivemos naquele nível sobre a existência de um nível que poderia ser o centro da energia nos backrooms. Já que nos backrooms energia vem do nada, poderia ter um nível que fosse o centro de energia dos backrooms que dá energia para todos os outros níveis. Eu acho que seria um conceito legal, mas aparentemente isso não existe, tá? E esse nível aqui poderia ser um bom candidato ao nível que produz a energia de todos os backrooms. Seria interessante também, imagina, se isso fosse canônico, esse nível aqui é o nível que produz a energia de todos os níveis dos backrooms, e se você segue os postes de luz que dão da fábrica para longe da fábrica, esses postes de luz poderiam levar a níveis diferentes. Imagina, cada linha de poste que você seguir nesse nível levaria a um nível diferente, porque esses postes estariam levando essa energia para esses níveis. Isso seria genial, seria genial. Eu acho que deixaria essa wiki muito melhor do que ela já é, porque eu acho essa wiki muito boa, tá? Eu acho que a progressão da história dela é muito boa. É uma das poucas wikis que se faz isso, porque ela é uma wiki de jornada, né? É uma wiki que você começa em um ponto A e você tem que ir ao ponto B. E essa wiki vai descrevendo a jornada, você se sente imerso. E isso é uma escrita muito boa, ainda mais intercalada, como ela é, que no caso ela tem a descrição de ambiente intercalado com uma pessoa falando com você sobre a experiência do nível. Então assim, essa wiki ela já é ótima, tá? Mas se tivesse esse detalhe a mais de que ela seria o centro de energia dos backrooms e que os postes levam a esses níveis, seria muito interessante. Ah, mas aí não tiraria essa questão do nível de que você se sente obrigado a ir pro centro? Eu acho que não. Até porque a pessoa que estava com a gente nessa wiki, né, comentando sobre a jornada, ela não tentou seguir os postes pro lado oposto. Ou seja, a gente não sabe o que tem do lado oposto dos postes. Apoie o canal, se puder. E rapaziada, correção aqui. Sim, eu sou o Mitch do futuro. Tem um texto no começo da wiki que eu só prestei mais atenção depois de ter terminado de editar o vídeo. Que o texto é o seguinte: os fios de energia parecem ir todos em uma única direção, e virar a cabeça revela que as colinas se curvam para baixo e para dentro, terminando em um vazio da cor
do céu. Ou seja, isso me dá a entender que você spawna realmente nas bordas do nível. Os postes vão seguindo todos até o centro. A frase um virar de cabeça indica que você olhou para trás, no caso na direção oposta do centro do nível. É dito que ao fazer isso você vê colinas que se curvam para baixo e para dentro, terminando em um vazio. Ou seja, quando você entra no nível você tá na borda e para trás o nível vira para um vazio, tipo um penhasco para um céu para baixo. Ou seja, não tem como ir para trás. O que quebra o que eu comentei que seria legal ao ir para trás você poder chegar em níveis aleatórios, porque os postes estariam levando energia para esses níveis. Quer dizer, não é que quebra, foi só uma ideia, não foi uma teoria. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Quis dar ênfase nessa informação porque ela é dita logo no começo da página, e essa página ela é muito longa. E no começo da página nós não temos muita noção de como o nível é, então essa informação de como são as bordas do nível acaba passando despercebida, a gente esquece dela. Tanto que passou por mim na primeira revisão do vídeo, e eu percebi só depois. Então vim aqui falar porque provavelmente vocês também não lembravam dessa informação. Então enfim, voltem com o Mist do passado. Deixa o like no vídeo. Mas também não é especificado se esse nível tem um spawn certo. Se todo mundo que entra nesse nível cai na mesma área, ou se todo mundo que entra nesse nível cai em uma área aleatória, longe do centro do nível, sabe? E nesse caso seria impossível definir para qual nível os postes te levam, porque mesmo que eles levassem a níveis fixos, se você entra no nível em um lugar aleatório, você seguiria provavelmente o poste mais próximo no lado oposto, e você não saberia para onde ele leva, porque provavelmente nas bordas do nível tudo é muito igual, sabe? Então enfim, o último texto dessa página é interessante. Você poderia ter fugido pro nível 62, 80 ou até pro nível 113, mas você não o fez. O nível fisgou você desde o início, guiando para o seu estômago desde o primeiro poste que você viu. Ou seja, saídas existem pro nível 62, 80 ou 113. Ao decorrer do nível essas saídas existem, mas elas não estão especificadas na wiki. Temos vídeos do nível 62 e 80 no canal. Eu fui checar. O nível 62 não tem uma entrada pra cá e o nível 80 foi deletado. Provavelmente, essas entradas citadas nessa página aqui foram descobertas depois da descoberta daqueles níveis, e por isso não estão anexados neles. Mas essas saídas existem. E o fato delas não estarem anexadas na wiki me faz pensar que essas saídas talvez sejam óbvias. Pode ser que não, tá? Pode ser que seja só um erro de escrita na wiki. Porque é um erro existirem saídas e elas não estarem anexadas na wiki. Afinal, as wikis de background são feitas para anexar todas as informações que temos. Então, existirem saídas, já que o registro de áudio diz que existe e não está anexadas na wiki, é um erro. Ou é um erro, ou não está anexada na wiki, porque essas saídas são óbvias. O que eu ainda acharia estranho. Mas de qualquer modo, dificuldade de sobrevivência E no nome indica perigo ambiental e não perigo de entidades. 2E indicaria que o ambiente é relativamente hostil. E é verdade, pelo visto se você segue até a fábrica você morre. Mas, se existem saídas no meio do caminho para outros níveis, por que você seguiria até o final mesmo com fome e sede, que são descritas mais de uma vez na página? Para mim, isso indica um perigo mental também. O nível te deixa nesse transe e você sente que tem que ir pro centro. Isso é um perigo mental, algo que mexe com a sua cabeça, além do perigo ambiental. Mas não está claro na dificuldade do nível que esse nível é um perigo mental. Se as saídas do nível não estão anexadas na página, então aqui nós temos duas interpretações. A primeira interpretação é: não ter as saídas anexadas na página é um erro. Se for o caso, a gente pode assumir que as saídas não são óbvias. Se as saídas não são óbvias, então o nível pode não ser um perigo mental, não te deixar em transe para você ir pro centro do nível. E você vai porque você não achou nenhuma saída pelo caminho. Então as saídas não são óbvias e o único caminho que você tem a seguir é ir pro centro. Logo, o perigo mental não é necessário aqui. Hypa o vídeo. Ou a gente pode assumir que as saídas são óbvias sim, mas você continua seguindo pro centro do nível porque algo está mexendo com a sua cabeça. E isso aplicaria um perigo mental ao nível, que não está especificado. O que acontece? Às vezes, perigo ambiental também vem seguido de um perigo mental. Às vezes, os dois estão juntos, tá? E o que acontece? A dificuldade de sobrevivência que indica perigo mental é a dificuldade Psi. E essa dificuldade é colocada apenas em níveis que tem um perigo mental alto. Essa dificuldade ela não é separada em tipo 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, que indica a quantidade de perigo ambiental que o nível tem. A dificuldade Psi é apenas um perigo mental, que pelo visto é o mais grave. Ou seja, eles podem não anexar a dificuldade Psi em níveis que o perigo mental é baixo. Se esse nível aqui tem um perigo mental baixo, entre aspas, eles preferiam colocar a dificuldade como perigo ambiental, que é realmente o que é mais chamativo nesse nível. Mas, se o nível mexe com a sua cabeça a ponto de você ignorar outras saídas para seguir até o centro do nível, então
Então é um perigo mental muito mais perigoso, porque faz com que você siga até o centro do nível, independentemente do que seja, você vai morrer lá. Então o perigo mental aqui é muito perigoso e a dificuldade psi encaixaria sim. Ou seja, tendo essas duas possibilidades, eu acredito de fato de que não ter saídas anexadas na wiki é um erro, porque é a resposta mais simples. Não tendo as saídas especificadas na wiki, isso faz a gente levar para o caminho de que o nível não tem uma dificuldade de perigo mental. Se não tem perigo mental, você está seguindo os posts apenas porque as saídas não são óbvias e você não tem muitas outras opções. Se a gente considera que as saídas são óbvias, então a wiki ganha vários furos, porque isso implicaria que você está sendo controlado, estão mexendo com a sua mente para você seguir ao centro do nível, e isso seria mortal. Então a dificuldade do nível deveria ser psi, não perigo ambiental, porque o perigo mental seria mais poderoso, entendem? Então é isso, o nível não ter saídas é provavelmente o único errinho dessa wiki. Esse nível, ele seria feito mais para pegar pessoas desavisadas. Se tivesse saídas anexadas na wiki, a pessoa poderia pegar o celular, ver a wiki, ver que tem saídas, e aí não seguir ao centro do nível. E eu não acho que isso é problema pra história, tá? Você pode parar e pensar, ah, mas se fosse assim, então toda a trama do nível seria quebrada porque as pessoas poderiam olhar o wiki. Mas é assim que funciona. Dentro dos backrooms, o Meg escreve as wikis justamente para as pessoas entrarem em níveis perigosos e conseguirem sobreviver, porque tem um lugar para ler informações do nível. Então não faz sentido nenhum essa página não ter as entradas e saídas anexadas especificadas, já que é o objetivo do Meg, o grupo que faz as páginas, deixar essas páginas públicas para que as pessoas sobrevivam aos níveis. A não ser que você queira dizer algo como, mas é interesse do Meg que as pessoas caiam no centro do nível e morram, e por isso que eles não colocaram as saídas no nível. Eu não acho. Eu acho que aí já passou um pouco do ponto. Eu sei que eu sou a pessoa que mais acusa o Meg de ser do mal, mas ainda assim eu não acho que eles iriam estar levando pessoas pra morte, a não ser que tivesse uma lore muito grande em volta desse nível aqui que a gente não sabe. Vai que isso daqui se liga à lore do panteão e das coisas estranhas dos backrooms que a gente sabe, e que realmente é importante que mais e mais pessoas continuem alimentando a fábrica, porque essa fábrica pode ser algo a mais. Então é por isso que não tem as saídas anexadas. Seria uma lore legal também de verdade. Se isso aqui tivesse anexado a outras lores, e sim, é necessário que a fábrica continue sendo alimentada por uma lore oculta, e aí o Meg não colocou as saídas na página justamente para as pessoas continuarem morrendo no nível, seria uma lore legal e funcionaria. Sabe por que funcionaria? Porque a página, ela não revela para você que você vai ser morto pela fábrica. Essa página é dividida em descrição de nível e o registro do cara falando com a gente, seja lá quem ele seja. Às vezes, os registros que estão na página não eram para estar nelas. Seja porque o banco de dados foi invadido e aquele registro foi colocado, seja porque é uma questão de lore. O nível 725 é o perfeito exemplo disso. Naquele nível, existe uma pessoa falando com a gente, mas quando você analisa a história, não teria como aquela pessoa estar falando com a gente. Aquilo só tá ali pra gente, como leitor, entender a história, mas dentro da história, aquele registro não está naquela página, porque não faria sentido. E aqui pode ser exatamente o mesmo caso. A descrição de ambiente não diz que você vai ser morto pela fábrica. O que diz que você vai ser morto pela fábrica é o registro da página. Ou seja, se levarmos essa questão em consideração, daria sim pro Meg estar enviando pessoas pra morte nesse nível aqui, por um objetivo maior caso essa lore existisse, porque de fato a descrição de ambiente não fala que você vai ser morto pela fábrica. Então daria pra fazer essa lore. Essa lore funcionaria. Imagina que loucura seria se essa lore realmente existisse e eu, tipo, cantei uma bola absurda, tá ligado? Então, enfim, eu senti falta de uma aba de entradas e saídas, por mais que no começo da página esteja claro quais são os níveis que trazem pra cá. É dito que uma fábrica antiga no nível 11 traz pra cá, passando por uma porta no nível 20 também traz pra cá, ou no clip em postes flutuantes no nível 61 também traz pra cá. Então as entradas estão muito claras, as saídas que não. Mas enfim, essa é a minha análise sobre o nível. O que vocês acharam dele? Eu adorei esse nível, mas digam nos comentários aí. E comenta aí, poste se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.